Boa noite, amiga Diva, seja bem-vinda. Vamos iniciar o estudo da noite de hoje, a parábola do semeador. E como sempre fazemos, buscando a oração, a prece, buscando o auxílio maior e rogando o amparo de Jesus. Desculpe, gente. Vamos buscar voltar a nossa atenção para o nosso corpo, para nossas emoções, os nossos pensamentos, procurando nos acalmar interiormente, buscando aquele momento de maior tranquilidade íntima, nos refazendo momentaneamente das correrias e do corre-corre do dia. Deus, Pai de todos nós, Jesus, Divino Médico e orientador maior das criaturas humanas, neste instante em que nos preparamos para iniciar o estudo desta noite, vimos rogar as tuas bênçãos para todos os corações que aqui nos posicionamos, nos dois planos da vida, na busca da aprendizagem, do esclarecimento, daquela orientação segura, Senhor, para que possamos implementar em nós aqueles processos transformativos e de aprimoramento moral e espiritual de que tanto carecemos. Rogamos-te, nesta hora, a tua permissão para sermos amparados pelos corações amigos e esclarecidos do plano maior, que eles possam vir em nosso socorro, nos auxiliando na transmissão e também no entendimento e na absorção dos conhecimentos desta noite. Te pedimos ainda em favor daqueles corações que se posicionam conosco a partir do plano espiritual, bem como, Senhor, lembrando daqueles a quem ferimos e magoamos em nossa jornada, na maioria das vezes nos terrenos da ignorância, da inconsciência. Vos pedimos por eles, abençoa-os e abençoe também aqueles a quem nos feriu, nos machucou, nos magoou. Que as tuas bênçãos envolvam a todos nós, fortalecendo em cada um aqueles elementos e aquelas disposições que trazemos em nossa intimidade, que nos auxiliem em nosso crescimento, em nossa conscientização e em nosso aprimoramento espiritual. Senhor, grato por tudo, grato por esses instantes, lembrando ainda, finalmente, daqueles corações ligados a nós, conhecidos, parentes, familiares, que se encontram estagiando em momentos de maior dificuldade, de maior dor, os rogamos por eles também. Abençoa-os, abençoando a todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Bem, prosseguindo, o tema do estudo nosso hoje é a parábola do semeador. Aí o que nós estamos procurando fazer? Nós estamos procurando intercalar os temas, trazendo um tema do Evangelho e um outro tema qualquer. Nós temos essa ideia de irmos intercalando. Então, no dia de hoje, nós iremos ver a parábola do semeador. É uma parábola bem extensa, bem longa. Nós já fizemos um estudo dela
mas já há bastante tempo, acho que em torno de uns 10 anos atrás, ou até algo mais, no qual nós levamos, é bem mais do que uns 10 anos, nós levamos um ano e meio, mais ou menos, estudando essa parábola. Mas aí, naquela época, nós estudamos com todo o vagar, vendo todos os pontos. Não é bem o que hoje nós vamos fazer aqui, até mesmo porque dentro de uma hora e meia, o estudo não dá para a gente abordar tudo, abordar todos os aspectos, todas as nuances, todas as possibilidades que a parábola, a instrução do nosso Divino Mestre nos traz. Creio que poucas pessoas, ou na maioria, não conhece, não entende ou não faça esta abordagem do Evangelho. Para nós, principalmente os espíritas e espiritualistas, o Evangelho é um guia, é um roteiro seguro para a nossa orientação, para a nossa conduta de vida, para a nossa postura, e ele vai nos trazer aquele ferramental, vai nos trazer aquela orientação para que a gente possa se transformar, que a gente possa crescer como pessoa, como ser humano, procurando implementar aquelas necessidades que o próprio Mestre Jesus nos aponta. Então, o Evangelho não é algo para se ter fé apenas. O Evangelho é uma ferramenta, é uma orientação para que nós possamos trabalhar as nossas questões, os nossos aspectos, as nossas dificuldades, em busca da harmonização, do equilíbrio, tanto psicológico quanto emocional, comportamental, e assim procurando fazer esse processo de transformação moral, transformação íntima, interior, de que carecemos. Portanto, nós vemos o Evangelho como algo a mais, não como apenas um artigo de fé, como algo para se acreditar apenas nisso. Então, nós vemos o Evangelho como um conhecimento que vai nos trazer esclarecimento, vai nos trazer orientação, e, acima de tudo isso, ele é um roteiro para que nós possamos implementar em nós essa transformação, essa mudança nos terrenos emocionais, psicológicos, espirituais, comportamentais, de atitude, enfim, em todos os âmbitos. Bem, então vamos lá. A gente vê as parábolas como uma orientação e as atitudes do Mestre de Jesus, naquelas passagens que não é bem uma parábola, mas mais uma narrativa de vida, da sua conduta, da sua postura. Nós também vemos essas passagens como uma orientação para que nós possamos também fazer o mesmo. E o próprio Jesus, na sua orientação, na sua dissertação, nos seus ensinamentos, também vai trazer isso e vai colocar isto nas suas próprias palavras. O Evangelho é uma orientação, é uma instrução para que a gente possa trabalhar o nosso crescimento. Ele mesmo diz: vinde após mim e fazei o que eu faço. Então, indicando que ele, como um ser consciente, como um ser que tem uma percepção maior, um espírito de vanguarda, que já venceu todas essas etapas de que nós carecemos e necessitamos, portanto, todos os seus gestos, todas as suas atitudes, todos os seus comportamentos não são ao acaso. Ele, como um ser, um espírito, uma pessoa consciente, tudo nele exalava essa consciência, exalava um porquê,
exalava algum ensinamento. Nada é o acaso. Bem, então vamos lá, tomando a passagem do semeador, ela se encontra em Mateus 13, no capítulo 13, já logo nos primeiros movimentos do capítulo, iniciando aí no versículo 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Bom, então a parábola é até aqui, seria, né? Só que esse momento, esse instante da vida do mestre, teve uma decorrência que o apóstolo Mateus achou por bem anotar e trazer isso também, que vai nos ajudar, inclusive, no entendimento da parábola e no esclarecimento desta parábola. Então, prossegue no versículo 10. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração, e se converta e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado
pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Não é de pouca, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 70 e outro 30. E aqui terminaria essa passagem da parábola do semeador. Então, a gente vê que é uma passagem bastante extensa e ela vai trazer vários elementos e várias questões. A gente vê que ela tem, essa passagem tem três momentos mais específicos. Né? O primeiro é a da própria parábola em si. Depois tem um momento em que Jesus vai trazer alguns esclarecimentos a partir do questionamento, das perguntas dos apóstolos aí mais próximos a Jesus. E, a seguir, ele vai ter um terceiro momento onde ele vai explicar a parábola do semeador, pelo menos dar uma das explicações. Mas, como nós já trabalhamos em outros momentos, os evangelhos, eles são muito ricos e as passagens podem ser vistas em vários ângulos, assim como a própria parábola aqui do semeador vai dizer, onde ele vai dizer o seguinte: e outro caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 70 e outro a 30. O que significa isso? Significa isso que um dos significados deste versículo é que cada um de nós vai produzir numa certa quantidade. E, logicamente, porque ele vai falar em boa terra. Boa terra por quê? Porque deu fruto. Ela deu condições daquela semente nascer, crescer e reproduzir. Por isso que é uma boa terra. Mas nem todas as sementes produziu na mesma quantidade. Tanto é que um produziu a 100, outro a 70, outro a 30. Significa que essa terra, apesar de ser boa, ela vai ser diferenciada entre si. Porque se tivesse os mesmos nutrientes, ou tivesse a mesma condição, ou a terra fornecesse a mesma possibilidade, todas as sementes iam produzir numa determinada quantidade. Então, já nós vemos aqui duas questões. A primeira é a terra. Então, a própria terra vai ter uma diferenciação em si. E um outro fator é a própria semente. Então, nós temos dois fatores. Um a terra e um outro a semente. E cada um vai ter as suas peculiaridades específicas. Logicamente que nós sabemos, até pelas orientações espirituais, que as coisas tendem a ocorrer, tendem a acontecer dentro de uma sintonia, ou seja, dentro de uma correspondência de vibrações ou de interesses, ou de expectativas, ou de simpatia, ou seja, dentro no que sentido de que o semelhante atrai o semelhante. Então, existe uma correspondência. Então, a boa terra, aquela terra mais adequada, vai trair a semente mais adequada. Agora, isso ocorre sempre? Não necessariamente. Pode haver algumas exceções em que uma semente não tão boa vai cair numa excelente terra. Como ela está numa excelente terra,
ela vai ter condições de produzir mais. E também pode acontecer o inverso. Ou seja, uma excelente semente não consegue cair numa terra tão boa assim. A terra, apesar de boa, mas não é aquela terra por excelência, aquela terra que tem todos os nutrientes, tem todas as condições de fornecer os elementos que a semente necessita ao seu crescimento, ao seu aprimoramento, à sua produção. Então, essa semente, apesar de ela ser ótima, ela não vai conseguir produzir naquela quantidade que ela produziria se tivesse caído em boa terra. Ou seja, ela não vai conseguir produzir a 100. Ela pode vir a produzir a 60 ou a 30. Então, a gente vê que existe aí uma gradação e uma certa nuance. Mas retornando aqui, essa passagem se inicia com o apóstolo colocando que Jesus saiu de casa naquele dia. Então, em um dia específico, um dia determinado, Jesus saiu de casa e estava sentado junto ao mar. Tudo isso tem um significado. Tudo isso tem um motivo, uma razão. A gente vê nesse versículo 1 aqui, um movimento consciente, um movimento intencional, um movimento proposital. Porque Jesus, como um espírito superior, como um espírito puro, como um espírito elevado, de uma ordem que a gente nem consegue entender, compreender adequadamente, como aqui nós falamos logo no início desse estudo, nada do que ele fazia era o acaso, era ao léu. Tudo tinha um sentido, tudo tinha um significado, tudo tinha uma razão, tudo tinha um porquê, tudo tinha um motivo. E esse motivo, essas motivações, essas razões, ou seja o que for, é de ordem superior, é de uma ordem maior, que não é como no nosso caso. Muitas vezes nós saímos de casa para passear. Jesus não. Ele já saía por um motivo específico, com uma demanda específica, com uma razão específica. Porque tudo o que ele fazia é a partir daquele ponto de consciência, coisas que nós não temos. Nós, seres humanos, nós somos inconscientes e nós vivemos num estado de sono, num estado de incompreensão, de cegueira, nas palavras do próprio Evangelho. Então, a cegueira é a condição humana, é a situação humana. E nessa própria parábola aqui, Jesus vai reportar a essa questão, vai se reportar a esse fato. Lá no versículo 13, ele vai dizer: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Ou seja, Jesus está colocando já que o seu evangelho, os seus ensinamentos, não serão compreendidos por todos. Nem todos vão compreender. Nem todos vão entender esse movimento, essa questão dos evangelhos, essas orientações que o evangelho nos traz, esses ensinamentos. Então, já fala isso aqui. E por que nós não compreendemos? Porque nós estamos nessas condições de cegos. E para cego, não adianta você indicar o caminho. O cego está na sua frente e você fala, siga por aqui ou siga por ali, ele não compreende isso, ele não entende isso, não tem como. O seu estado, a sua condição, não permite que ele compreenda isso. O que ele vai entender essa orientação que você está dando. Então, a orientação para alguém que está nesse estado, nessa condição de cegueira, ela tem que ser mais específica.
E para essa pessoa vai apresentar muitos tropeços, muitas questões que ele vai ter que vencer. Por isso que dentro da própria parábola do semeador, ele também vai trabalhar essa questão. Por quê? Se essa semente vai cair em diversos tipos de terra, em diversos tipos de situação e de condição. Portanto, não vai conseguir ali ter produção. Ou seja, mesmo que uma pessoa cega ouça Jesus falando ou tenha acesso ao evangelho, ele não vai entender. Ele não vai compreender. Ele vai ver aquilo como uma boa história, com uma boa narrativa, vai ver aquilo como um artigo de fé, como algo que você tem que acreditar. Mas ele não vai ter aquele alcance de compreender, entender. Desculpem, gente. O que o Evangelho nos traz é uma orientação, é uma diretiva aqui através a qual ou as quais nós temos que aplicar em nossa vida, numa busca de transformação, de mudança, de postura, mudar a nossa visão de mundo, nosso entendimento de mundo, da vida, do universo, das pessoas, de nós mesmos e proceder às transformações ou às mudanças de que necessitamos e de que precisamos. Então, eles não conseguem ter esse alcance. Portanto, a maioria de nós fazemos muitas coisas sem um sentido, sem uma razão maior. Porque dentro do nosso nível de inconsciência, a gente não consegue fazer as coisas todas com um objetivo. Seja no terreno emocional, seja no terreno emocional, comportamental. Então, muitas vezes por exemplo, nós vemos um filme, assistimos a TV para nos distrair, para nos divertir, e a gente não consegue ver ali naquele filme, naquela novela, ou seja, no que for, algo maior, um ensinamento, algo que vem nos instruir, ou a gente não vê aquilo como uma perspectiva de que aquilo de repente está me mostrando um comportamento que eu devo evitar ou que eu não deva ter. Ou seja, eu aprender através da observação. Não, a gente só vê para divertir. Aliás, para realçar esse estado de inconsciência no qual nós existimos, esse estado de sono. E não vendo aquilo como uma alavanca, ou como uma ferramenta, ou como uma oportunidade de despertar, de aprender. Portanto, a gente perde muitas oportunidades. É exatamente dentro dessa parábola do semeador que ele está falando sobre isso. Ou seja, aquela semente, ela não caiu em boa terra. Ela caiu entre espinhos, ou entre pedregulhos, ou à beira do caminho. Exatamente sobre isso que esta parábola está falando. Disto e de muito mais. Bom, e prosseguindo lá no versículo 2, e diz: E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Aqui também é um versículo muito rico, que vai trazer muitas possibilidades, muitas perspectivas, muitas orientações. Mas, como eu falei, nós não vamos entrar em todas essas nuances, porque se a gente fosse entrar aí, nós teríamos que estudar apenas um versículo no dia de hoje. E não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo aqui é traçar algumas linhas mais gerais, algumas linhas mais orientativas, para vocês poderem compreender e entender o alcance dos evangelhos e começar a olhar para os evangelhos de uma forma diferenciada, de uma forma diferente. Não como o homem comum
não como o homem cego adormecido. Bom, é interessante que são poucas passagens nos evangelhos, não vai falar que a gente encontra Jesus sentado. Essa é uma delas. E vai dizer que muita gente se reuniu, se ajuntou ao pé dele. Então, já mostrando uma condição diferenciada do mestre. E esse tipo de pessoa, quando a pessoa se encontra nessa condição, ele realmente, a pessoa, quando caminha para uma consciência maior, uma consciência mais elevada, vamos assim dizer, ele tende a reunir as pessoas ao seu redor. E as pessoas também veem alguém assim como alguém diferenciado. Muitas vezes, como nós estamos adormecidos, como nós estamos cegos, a gente não consegue compreender ou entender bem essa questão, mas a gente vê que aquela pessoa ali, ela foge do normal. Ela é um pouco diferente das outras. Se a gente tiver E quanto mais atento nós estivermos, quanto mais próximos do nível de consciência a gente se encontra, nesse nível de despertar, porque o próprio despertar, ele também tem níveis, ele também tem graduações, a gente consegue perceber isso melhor, consegue ver essa diferença. E vai dizer que Jesus entrou num barco e se assentou. E a multidão, ela continuava, ou continuou, à margem, na beirada do lago, na margem do lago. E ficou em pé. Ou seja, para a gente receber o ensinamento superior, isso também demanda de nós uma certa atitude, um certo comportamento, um certo compromisso. Porque se a gente não tem um compromisso, se a gente está naquela condição de relaxado, ou a gente está ali apenas para se distrair, como a gente vê um filme, uma novela, um seriado, ou assiste qualquer coisa na TV, por exemplo, a gente não vai conseguir entender ou perceber algo que possa nos auxiliar em nosso crescimento, em nosso aprimoramento. A gente não vê nada, não percebe nada. Então, para nós percebermos os ensinamentos de ordem superior, as orientações que nos chegam e sempre estão nos chegando, a vida, ela nos proporciona isso a todo momento, a todo instante. Para a gente poder perceber isso, a gente tem que estar num estado também diferenciado. Senão, vai passar desapercebido. Então, esse estar em pé para ouvir Jesus, ele tem esse significado. A gente tem que se buscar uma postura, uma atitude, um comportamento diferenciado. Senão, a gente não vai conseguir absorver ou entender aquilo que o mestre está falando. E o mestre hoje nos fala através do seu próprio evangelho, através do seu exemplo de vida, daquilo que ele disse, ensinou, da sua postura, das suas atitudes, os quais os apóstolos tomaram nota, anotaram. Então, os seus ensinamentos chegam até nós hoje desta forma. Bom, e como Jesus mesmo diz que Deus nunca parou de trabalhar, trabalha constante, e ele também trabalha constante, a vida está sempre nos fornecendo oportunidades de aprender, de compreender, de entender, de mudar. Portanto, o problema não é Deus, o problema não é Jesus, o problema não é a vida. Porque a Terra está aí,
e a terra é boa. O grande problema somos nós, porque nós somos as sementes. E nessa condição de sementes, nós não somos das melhores. A gente está carunchado, a gente está bichado, nós estamos com vários problemas, com várias dificuldades. Então, esse é o primeiro ponto. E ele disse muita coisa, ensinando as pessoas. E ele ensinou a elas por parábolas. E ele vai falar exatamente da condição daquela multidão ali, ou daquelas pessoas que estavam o ouvindo. E ele vai dizer: e o semeador saiu a semear. E isso vai reafirmar ou vai se linkar ao primeiro versículo. Então, Jesus saiu de casa naquele dia. Então, ele saiu por qual motivo? Para ensinar, para transmitir o seu conhecimento, o seu entendimento, e um entendimento de ordem superior. Portanto, uma orientação. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. Então, Jesus, ou a vida, ela está semeando. A semente, portanto, ela pode ser vista em dois sentidos, em duas direções. Primeiro, como alguma coisa que é passível de crescer e de produzir. Ou seja, cada um de nós somos uma semente. Então, essa é a primeira abordagem, a primeira forma que a gente possa entender da semente. Uma segunda perspectiva dessa semente é o próprio ensinamento, é a própria orientação. Porque o ensinamento, a orientação, ela também é uma semente. E ela também é passível de produção. Então, a semente, ela também é o conhecimento. Ela é um conhecimento. E esse conhecimento, ele vai produzir de acordo com a terra na qual ele cair. Então, nós temos aí duas visões, duas perspectivas. E a semente ela caiu na beira do caminho. Então, ao pé do caminho, ou à beira, algumas traduções vão dizer à beira. Nesta aqui, ele fala ao pé do caminho. Moisés, se é ao pé, é ao lado, ou à beira. É a mesma coisa. Tem o mesmo significado, o mesmo sentido. Ou seja, essa semente caiu à margem do caminho. E é interessante, porque se o semeador jogou, obviamente não faria sentido o semeador jogar a semente no meio do caminho. Porque se ele jogasse a semente no meio do caminho, ela já seria automaticamente pisoteada. E numa outra passagem, Jesus mesmo já vai dizer para nós, vai nos orientar: não lanceis as vossas pérolas aos porcos. Ou seja, não faz sentido, porque os porcos não entendem o valor da pérola, não conseguem compreender o valor que aquilo possui e vai pisar sobre aquilo, vai tratar aquilo como algo inútil. Da mesma forma, não faz sentido o semeador jogar a semente no meio do caminho, porque se é o caminho, por ali passa pessoas, animais, passa várias coisas. E essa semente já seria pisoteada, seria esmagada e não teria condição de produzir. Mas se ela cai à margem do caminho, fornece alguma possibilidade. Porque na margem do caminho ninguém pisa à margem. Portanto, ela
poderia vir a produzir. O problema é que vieram as aves do céu e comeram-na. Ou seja, a semente que cai à margem, ela é passível de ser vista e ser catada por alguém, pega por alguém. No caso aí foi as aves. E se as aves comem essa semente, então não vai ter condições de dar a produção ou vir a produzir como deveria ou como seria do seu destino, das suas motivações mais altas, né? Do seu destino mais alto. Então ela já se perdeu logo na saída, logo no início. E nós temos que ter esse cuidado. Por quê? Muitas vezes nós recebemos a orientação, nós recebemos o conhecimento, só que esse conhecimento em nós também cai ao pé do caminho, cai à margem da nossa mente, do nosso campo intelectivo, do nosso campo emocional, e a gente não sabe dar o valor àquele conhecimento que a gente está tendo ou está recebendo, ou aquela situação, aquela questão ali que a gente está passando no momento ou recebendo naquele momento. E aquilo morre, aquilo se dispersa. Pelo menos ele não vai produzir naquele momento, naquele instante. Aquilo pode vir até produzir, mas no futuro. Porque a gente sabe que as aves, quando elas comem semente, elas são dispersoras. E muitas vezes ela vai dispersar essa semente lá muito à frente, ou numa outra situação, numa outra condição, essa semente vai poder vir produzir lá. Então, isso também pode ocorrer conosco. Se a gente for olhar a nossa vida também tem muito nesse aspecto, muito nesse sentido. Por exemplo, nós vivemos aí 80, 70, 90 anos e a gente retorna para o mundo espiritual. E apenas no mundo espiritual onde nós vamos ter a oportunidade de avaliar tudo aquilo pelo qual nós passamos, que nós vivemos, que nós recebemos. Então é esse tipo de semente. Ela até vai vir produzir, mas não hoje, não agora, apenas em algum momento. E isso também é muito relativo. Então a gente não pode contar com essa semente que cai ao pé do caminho. Esse é o que é o grande problema. Por quê? Mesmo nós retornando ao mundo espiritual, eu disse que nós vamos ter a oportunidade. Assim como aqui nós estamos tendo a oportunidade, o que não significa que a gente vá aproveitar esta oportunidade e que a gente vai poder aprender ou angariar alguma coisa com essa oportunidade que nós estamos tendo. Porque essa oportunidade pode ser simplesmente perdida. Por quê? A semente que as aves comem, nem todas vai conseguir gerar fruto em algum momento. Porque algumas delas vão morrer ali. Porque vai ser alimento para a ave. Então, isso até é muito interessante numa perspectiva do ponto de vista espiritual. Essa semente ela vai fazer algum diferencial na personalidade, mas isso só pode vir, de repente, numa outra vida ou numa vida lá no futuro. Vai demandar muito, muito tempo. Muitas questões. Portanto, a gente pode ver essa semente caiu ao pé do caminho muito mais além, muito mais
num âmbito muito mais avançado, num âmbito de uma perspectiva de futuro muito lá na frente. E o fato de a gente retornar ao mundo espiritual, como nós estávamos falando, não quer dizer que a gente vai ter condição de avaliar e analisar toda a nossa vivência por aqui. Todas as oportunidades, tudo aquilo que a gente ocorreu, a gente passou, ou que nós fizemos ou deixamos de fazer, ou de agir, de se comportar de acordo com as circunstâncias e as necessidades do momento me reclamavam. Muitas vezes, às vezes, dependendo do nosso estágio, do nosso nível, já não tem condições de avaliar isso. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E porque não tinha raiz. Bom, então, outra parte da semente caiu entre pedras. E como a pedra não fornece terra bastante, o suficiente, ela nasce com rapidez, mas porque não tem fundamento, não tem uma estrutura maior de produção, ela logo morre, ela logo seca. E isso tem muito a ver com isso que nós já estamos falando nesses momentos antes. Exatamente naquelas questões de a gente estar falando do retorno ao mundo espiritual, por exemplo. Que muitas vezes, aqui já em vida, a gente recebe algum conhecimento, alguma informação, e aquilo, naquele momento eu entendi, naquele momento eu compreendi, naquele momento eu achei aquilo bonito, achei aquilo ali fantástico, mas como não encontrou em mim uma terra ou aqueles elementos para dar sustentação, para alavancar esse conhecimento, logo esse conhecimento desaparece. Ele se perde, ele se dispersa e ele morre. Porque a tendência de tudo com o passar do tempo, se aquilo não cresce, se aquilo não produz, não trabalha, é a dispersão, é a morte, é a dissolução. É lógico que dentro de uma perspectiva maior, a gente sabe que no universo nada se perde, nada. Tudo vai se transformando. Mas, muitas vezes, aquilo não produziria na proporção em que foi projetado, ou que deveria, ou que estava destinado. Por isso que, nesse sentido, a própria espiritualidade vai nos falar que o espírito ele não retrograda. Ou seja, na medida que nós vamos caminhando no nosso processo evolutivo, a gente sempre vai para frente. A gente pode até ficar parado, mas a gente não retroage, a gente não evolui. O processo é sempre evolutivo. A gente começa lá no início e vamos sempre em gradação, num crescendo, num crescimento. A gente até pode se estacionar. E o estacionar, ele representa em si uma morte. Porque como o universo ele não está parado, ele está em movimento, ele está em crescimento constante, ele está produzindo constantemente. Se nós não produzimos, é como se fosse um caminhar para trás, um retroagir. Mas, num sentido maior, num sentido mais global, na verdade, isso não ocorre. Por quê? Está sempre havendo processos transformativos e elaborativos, ou seja, nós vamos estar sempre aprendendo. A questão aqui passa pela questão de como que eu caminho ou como que eu produzo. Eu poderia produzir muito mais, mas infelizmente, em vez de eu produzir muito, eu produzo muito pouco. Muitas vezes não representa nada. Que é o caso aqui. É como se houvesse ali uma morte. Então, muitas vezes a gente recebe algum conhecimento, alguma informação, alguma orientação, a gente recebe aquilo com alegria, com satisfação, com
deslumbre, mas aquilo não encontra em nós um terreno fértil, um terreno fecundo para produzir na proporção que aquele conhecimento detém em si ou tem em si. Então não produz nada ou muito pouco. E ele vai falar que como ele não tinha terra profunda, ou seja, não tinha elemento suficiente, nascendo o sol, queimou e secou, porque não tinha raiz. Então ele não encontrou em nós ressonância. E isso a gente vê muitas vezes, a gente vê pela vida. A gente recebe alguma informação, algum conhecimento maior, melhor, superior, seja a nível psicológico, da psicologia, ou das próprias religiões, ou do próprio evangelho, e a gente acha aquilo bonito, aquilo fantástico, bacana, nos propomos até a seguir aquilo, mas assim que o sol nasce, ou seja, nas primeiras dificuldades, nos primeiros embates, aquilo se perde. Então, o requerimento da vida mata essa semente. A gente passa a valorizar mais a vida, mais as questões de momento, do que as questões superiores. E, de acordo com as situações, circunstâncias que nós vamos vivendo, a gente vai queimando, vai secando essa semente. Quer ver um exemplo disso? Nessas questões de morte, por exemplo. Mesmo que a gente tenha um conhecimento de que a morte não exista, a gente entende e compreende isto, quando a gente encara esse momento, muitas vezes todo aquele conhecimento que nós tínhamos fica perdido. Ele é crestado, ele queima, ele seca. Ou seja, essa informação, esse conhecimento não consegue nos consolar, não consegue nos trazer alegria e felicidade. Na verdade, aquele momento, aquela situação nos traz dor, nos traz sofrimento. Porque o conhecimento que a gente tem, ele foi queimado, ele secou com o sol, com essas circunstâncias de momento. Então, o conhecimento, toda aquela informação que a gente tinha, toda aquela bagagem que a gente adquiriu, fica inútil, fica perdido, queima. E isso, em várias outras situações, em várias outras circunstâncias, nós podemos observar isso no nosso dia a dia. Então, nós, enquanto sementes, é que a gente estava falando lá no início, nós não somos uma boa semente. Porque muitas vezes a terra é boa. Por exemplo, o conhecimento que nós temos, que nós adquirimos, que nós ouvimos, que nós aprendemos, que nos foi ensinado, ele é excelente. Porém, nós, enquanto sementes, não somos adequadas. E ainda estamos deixando muito a desejar. E a gente não consegue produzir. Porque as forças de momento, as forças de circunstâncias contrárias, nos derruba e nos mata, e nos sufoca, e nos queima, e nos cresta, e a gente seca. E outra caiu entre espinhos, ou seja, outra parte dessas sementes caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Isso também tem relação com tudo que nós estamos acabando de dizer. Os espinhos são as dificuldades, são os empecilhos, são os obstáculos, são os problemas que nós vamos enfrentando no nosso dia a dia e na nossa vida. Então, o conhecimento que nós temos, que nós adquirimos, que nós aprendemos,
seja na igreja, seja no centro espírita, na casa espírita, seja no evangelho, seja em livros de psicologia, seja onde for, ele não é suficiente, não consegue ser suficiente para nos levar avante ou para nos levar a perseverar, a persistir ou a solucionar aquela circunstância, aquele problema, aquela dificuldade. Então, a semente pode ser até boa, mas vindo os espinhos, ou seja, a terra onde ela caiu, não foi adequada. E muitas vezes isso ocorre também dentro de nós, com cada um de nós. O conhecimento que a gente tem vai cair entre nossos espinhos emocionais e nossos espinhos mentais, nossos espinhos comportamentais, ou seja, essas dificuldades, esse lado sombra que nós temos, esse lado negativo que nós temos, essa perspectiva de vida, essa postura de vida, visão de vida, compreensão de vida, entendimento de vida, abordagem de tudo isso vai representar esses espinhos. E é interessante que muitas vezes nós vivemos em função desses espinhos. A gente vive em função dessas ilusões, porque as ilusões também, apesar de, em primeiro momento, a gente olhar para as ilusões, a gente vê ela como uma rosa, como uma flor. Ah, que rosa bonita, que rosa maravilhosa. Mas a gente esquece que a rosa tem espinhos. Ela é cercada de espinhos. Então, as ilusões são assim. Ela é uma linda rosa, mas ela guarda em si espinhos. E quando a gente vai tomar desta rosa, nós somos machucados, nós somos feridos. E é assim que as ilusões funcionam conosco. Então, nós corremos atrás das ilusões da vida. Dinheiro, prazer, satisfação, os bens materiais, as conquistas materiais. E nós acabamos feridos pelos espinhos que essas questões têm e trazem em si, que muitas vezes nos passa desapercebido em função do nosso estado de cegueira na qual nós nos encontramos, nesse estado de adormecidos no qual nós vivemos. A gente não percebe esses espinhos. A gente fica focado e a gente só enxerga a rosa e a beleza da rosa. E queremos lançar mão delas. Queremos ter ela para nós. A gente esquece que a rosa, ela tem uma individualidade. Ela tem um seu próprio ser, tem sua própria estrutura, é independente de nós. E pelo fato disso, a gente não tem como ser dona da rosa. Nós temos a ilusão de possuir a rosa. Mas, de fato, nós nunca teremos a rosa. Essa ideia de posse, de possuir, de ter, de dominar aquilo, é ilusório. E a própria vida nos mostra isso com o ferramental da morte. A própria morte é uma instrutora, é uma professora que vai nos mostrar que nós, de fato, não somos donos de nada. A única coisa que nós podemos ser donos e possuir e ter e reter são os valores e as conquistas íntimas. Esse sim. Mas a nossa casa, o nosso apartamento, os nossos bens, o nosso carro, o nosso dinheiro, até o nosso emprego, o nosso salário, o poder que a gente tem momentaneamente, os prazeres que desfrutamos,
tudo isto vai ficar para trás. E não tem como a gente carregar isso para frente. Aliás, nós carregamos essas coisas na forma de espinhos, na forma de dor e sofrimento, ou seja, em razão das consequências que aquilo vai trazer. E aquilo vai trazer, as consequências, está estreitamente relacionado e conectado com a nossa postura, com a forma como a gente fez ou como a gente agiu, o que nós fizemos para obter aquilo, para adquirir aquilo. Então, isso está estreitamente vinculado às nossas questões emocionais e psicológicas e espirituais. Consequentemente, morais também. Porque se eu não agir dentro do patamar de correção, de conduta cristã, eu vou ter provocado sofrimento e dor na aquisição da minha ilusão ou das minhas rosas. Eu não soube respeitar a rosa enquanto individualidade, enquanto ser separado em si. Eu quis dominar aquilo. Eu quis ter aquilo, quis deter aquilo. E Deus, isso já foi traçado lá, que não é permitido. Eu só posso ser dono de mim mesmo. Eu só posso comandar a mim mesmo. E o comando que nós possamos vir a ter sobre o outro, ele é momentâneo. É um comando que tem que ser exercido com consciência e respeito, porque de fato eu não posso comandar o outro. Eu não posso mandar no outro. Essa atitude e essa postura que muitas vezes nós esquecemos. Inclusive, e particularmente nas questões afetivas, que a gente quer ter controle sobre o outro, mandar no outro, dominar o outro. A gente não respeita a outra pessoa, o meu marido, os meus filhos, o meu parceiro, a minha esposa, como um ser individual igual a mim. Então, se a gente lida com a rosa com respeito, eu vou lidar de uma outra forma, dentro de um outro patamar, dentro de um outro viés. Aí sim, eu vou estar tracejando, trafegando dentro das linhas da conduta cristã. Aí eu não vou provocar desequilíbrio, eu não vou provocar desarmonia, mas eu vou ajudar o outro a crescer. Então eu vou produzir um bom fruto. O meu fruto vai servir de alimento ao outro e o outro vai poder crescer através desse fruto que eu estou oferecendo a ele. Isso aí também tem conexão, tem relação com a parábola da figueira. Aquela figueira lá que Jesus procura fruto nela e não encontra. Então, muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, nós somos figueiras secas para as outras pessoas, porque as pessoas não encontram em nós frutos de conhecimento, de entendimento, de compreensão, de respeito, para que a gente possa, através daquilo que eu estou passando para ela, através da minha conduta, da minha fala, das minhas colocações, a pessoa vir a crescer, vir a entender, vir ver a vida com outro olhar, de uma outra forma. Nós não temos essa postura de Jesus. Tendo saído de casa naquele dia, ou seja, Jesus sai por um motivo específico, por uma razão específica. Nós saímos para diversão. Nós saímos desnorteados, sem ter noção. Nós vamos visitar o outro para eu me distrair.
Então, eu não vou lá com aquela intenção, abrindo aquela possibilidade de ter uma conversa edificante, uma conversa esclarecedora. E eu não sei também aproveitar os momentos para fazer isso, para levar essa orientação, para levar aquilo que eu já tenho em mim. Ou seja, como semente, eu também não sei produzir adequadamente. E nem como terra, eu sei oferecer os nutrientes necessários para que o outro possa crescer através de mim. Possa vir a entender, a se expandir, a ter novas visões da vida. Então, muitas vezes, e mesmo às vezes, quando eu faço isso, quando eu vou passar para o outro aquilo que eu sei, eu faço isso entre espinhos, ou muitas vezes entre pedras, ou apenas na beira do caminho. Eu não tenho aquele nível de consciência de saber fornecer ao outro a condição e os elementos adequados para que ele possa compreender e possa entender. Eu muitas vezes vou falar, vou explicar num tom agressivo, porque eu não consigo olhar para o outro e ver a necessidade do outro. Eu não consigo compreender se o outro está no nível de receber a semente numa boa terra ou na beira do caminho, ou ele está naquele nível emocional de entre pedras ou entre espinhos. E eu também, mesmo que eu veja que o outro está entre espinhos, se a gente é que tenha consciência disso, eu não sei aparar os espinhos ou fazer um roçado nesse campo para que a semente caia na terra e não entre os espinhos. Tudo isso se deve a esse nível de inconsciência que nós nos encontramos, que nós vivemos no nosso dia a dia. A gente está em estado de cegueira. E muitas vezes nós não nos aceitamos como cegos. A gente se vê como alguém que enxerga. Aí queremos impor sobre o outro a nossa postura, a nossa visão de vida, o nosso entendimento, a nossa compreensão. A gente não sabe dar ao outro aqueles elementos que ele precisa, o que ele necessita dentro da sua condição. Então, quando a gente olha para o outro, a gente sempre acha que ele é uma boa terra e que ele vai produzir 100. Não. Cada um é um, e cada um está num estágio, cada um está num nível e em um patamar. Um só consegue receber 30, ou 10, ou 5, ou até menos do que isso. E a gente não consegue distinguir e ver nada dessas diferenças. Por isso que ele vai dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É interessante, porque todos nós temos ouvidos. Até os cegos têm ouvidos. Até os surdos possuem ouvidos. Mas os surdos, apesar de possuir ouvidos, eles não estão em condições de ouvir. Portanto, a maioria de nós, além de sermos cegos, não temos capacidade de ver, e ver aqui significa, dentro do Evangelho, o ver significa entender, compreender. Também nós não temos condições de ouvir. Nós não ouvimos. E o conhecimento, as informações, muitas vezes, bate na barreira, nas nossas barreiras psicológicas e emocionais. E muitas vezes nós vamos ver
a dificuldade do outro que vai configurar aquela passagem onde Jesus vai nos chamar a atenção. Porque vedes o argueiro que está no olho do teu irmão e não consegues enxergar a trave que se encontra no teu próprio olho. Então, o outro está conversando comigo, às vezes está me falando as coisas, mas eu estou vendo a dificuldade dele. Ah, ele está falando comigo num tom agressivo. Ah, ele está muito nervoso. Ah, ele está muito irado. Estou vendo a dificuldade do outro. E não estou atento para o que o outro está me falando. Mesmo que eu seja espírita e mesmo que a espiritualidade vai nos colocar que os nossos inimigos são os nossos melhores amigos, porque vão falar para nós a verdade, vão ser sinceros conosco, a gente não vê isso. A sinceridade, para nós, ela é ferina, ela é machuca. A verdade nos machuca, nos agride. Então tem um trem errado. É com a verdade? É com a sinceridade? Não. São nós. Porque a gente recebe a informação no nível de espinhos, de obstáculos, de pedregulhos. Daí a gente não consegue lidar, não conseguimos lidar com a verdade e nem com a sinceridade. Por isso que eu falei, nós, enquanto sementes, estamos carunchadas, estamos bichadas, muito. E a gente tem que fazer todo um processo de saneamento conosco para poder começar a olhar todas essas questões com outros olhos e receber a vida e viver a vida e estar na vida sob uma outra perspectiva. Mas isso demanda tempo, isso demanda trabalho, isso demanda esforço, isso demanda empenho, isso demanda uma série de coisas em nós. Então a gente não consegue ir avante e mudar e melhorar e ver a vida de uma outra perspectiva. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que eles falas por parábolas? Então, os próprios discípulos não entenderam, mas por que você vai falar com eles por parábolas? E ele lhes respondendo, ou seja, ele lhes esclarecendo, disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Esses também são dois versículos muito densos e de amplos e profundos significados. Primeiro, é que para nós percebermos, para nós entendermos ou para nós abordarmos o conhecimento de uma forma mais palatável, de uma forma entendível e digerível, a gente tem que estar numa condição melhor. É aquilo que eu acabei de falar. Enquanto nós, enquanto sementes, estivermos vivendo e alimentando os carunchos, nós não vamos entender. Então, para nós, não vai ser dado o entendimento ou o conhecimento dos mistérios, compreender os mistérios do reino dos céus. Não tem jeito. Nós temos que começar a fazer um trabalho de saneamento para que a gente possa começar a ter acesso ao entendimento desse conhecimento, dessas informações ou dessas orientações. E ele vai dizer, porque aquele que tem se dará, ou seja, na medida que nós formos caminhando, que nós fomos fazendo esse saneamento,
nós vamos entendendo esse conhecimento de uma forma diferenciada também, na proporção em que eu for caminhando. Então, na medida que eu for tendo, eu vou tendo mais, porque quanto mais eu compreendo, mais eu entendo, e mais eu passo a entender e passo a compreender. Mas o ignorante, até aquilo que ele acha que tem, lhe será tirado. Então, mesmo quando eu recebo conhecimento, recebo informação, se eu estou nesse nível, ela, em vez de servir de esclarecimento para mim, serve de tropeço, serve de dificuldade. Em vez de me alimentar no sentido de eu crescer, ela acaba me desviando do caminho. Acaba desviando meu entendimento da compreensão superior daquilo. Em vez de eu subir, eu desço. E na medida que eu desço, eu vou perdendo. Eu vou provocando outras dificuldades, outros desequilíbrios, outras desarmonias. E muitas vezes isso ocorre porque o coração deste povo está endurecido. E ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu o cure. Isso tem a ver com o que a gente acabamos de falar sobre nós mesmos, sobre essa condição de que a gente olha para o outro e recebe o outro, recebe a informação, recebe o que o outro está dizendo, num terreno que não é propício. A gente está endurecido. Se a gente tivesse uma outra postura, eu não ia parar para olhar a dificuldade do outro, ou como a forma como o outro se expressa. Isso não tem importância, não tem relevância. O que tem relevância é o que ele está dizendo, o que ele está colocando. Isso sim que eu tenho que analisar, isso sim que eu deveria parar para ouvir e refletir sobre aquilo, ponderar sobre aquilo. Isso tem lógica, isso tem sentido, tem fundamento, tem razão de ser. E a própria espiritualidade vai nos colocar isso em relação, por exemplo, às manifestações espíritas ou sobre os ensinamentos espirituais. Que não importa o nome que o espírito utiliza, a personagem que ele está se manifestando ali. Eu sou fulano, eu sou ciclano. Não importa. Não importa se ele é superior ou se ele é inferior. Importa eu avaliar aquilo que está sendo colocado. Porque pela avaliação daquilo que ele está dizendo ou sendo colocado, eu sei avaliar a sua condição. Eu tenho condições de avaliar o seu nível evolutivo, a sua condição moral. E isso também ocorre na nossa própria vida, nas nossas relações. Você interagindo com o outro, ouvindo o outro, dá para avaliar o nível que aquela pessoa se encontra. Ela é uma pessoa que compreende, ela é uma pessoa que entende. Isso que ela está falando, ela entende, ela compreende, ela vivencia isso. Mas aí a gente fala, não, não pode julgar. E Jesus fala, não julgueis. No fundo, nós estamos pervertendo tudo. Ou seja, a gente está fechando os olhos e não ouvindo. Porque se na medida em que eu recebo, ou eu amoleço o meu coração, como é que eu vou amolecer meu coração? Sendo mais humilde. Humildade vai levar para que o meu coração seja mais receptivo, mais tolerante,
mais paciente, mais parcimonioso. E na medida que nós fazemos isso, a gente pode avaliar a situação do outro, a condição do outro, podemos ter uma outra postura, uma outra atitude mais adequada, mais correta. Porque se eu não tenho essa condição, eu vou gerar desequilíbrio, eu vou gerar desarmonia, eu vou gerar conflito e eu vou criar vínculos. Eu vou me vincular ao outro e àquela situação ali, aquela circunstância ou aquela condição que eu estou passando, vivendo no momento. Então isso vai produzir perturbação, que vai repercutir já desde esta vida e até em outras vidas, em outros momentos, em outras situações. Porque toda causa vai produzir um efeito. Se eu estou movendo uma causa, provocando uma causa nesse momento, isso vai ter algum efeito à frente, que pode ser nessa mesma vida, ou pode ser em vidas futuras, em momentos futuros, em outras circunstâncias, em outra época, em outro tempo. Mas virá em algum momento, porque todo efeito vai ter essa repercussão em algum tempo. Ou seja, toda semente que foi lançada, ela vai produzir alguma coisa vai ocorrer. Então, nesse sentido da semente, nós vamos ter também sementes boas e sementes más. Que muitas vezes a gente só pensa no aspecto da semente boa. Mas a gente já lembramos aqui que a semente também ela tem várias gradações, tem vários níveis. Nós temos a boa semente, nós temos semente mais ou menos, e nós temos sementes que não são boas. Temos sementes que a gente deveria evitar de semear, que elas produzem maus frutos. Os frutos delas não vão ser bons. E muitas vezes as dificuldades que nós vivenciamos no hoje, em termos de saúde, dificuldades financeiras, comportamentais, psicológicas, emocionais, biológicas, são em funções de más sementes que nós semeamos em algum momento para trás. Seja nesta vida ou de outras vidas, porque tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. Nada é ao acaso. E todas as coisas estão encadeadas no universo. Assim, o passado, o presente e o futuro, eles estão encadeados, eles estão interconectados. Como tudo mais na vida. Assim como nós estamos interconectados. Assim como nós temos vários níveis de vinculamentos uns com os outros. E somos responsáveis por essas questões todas. Mas bem-aventurados os olhos porque veem e os ouvidos porque ouvem. Ou seja, bem-aventurados são aqueles que conseguem ver, conseguem ouvir, portanto, que conseguem vir a compreender, a entender e a ter uma atitude, uma postura diferenciada. Bem-aventurados porque, na medida que nós vamos fazendo isso, nós somos consolados, nós somos acalentados e nós podemos viver num patamar de maior felicidade, de maior alegria, de maior tranquilidade, de menor perturbação, de menor desequilíbrio. Bem, e na última parte, Jesus vai dar a explicação, uma das explicações, a explicação dele a respeito dessa parábola do semeador. Que nós até já colocamos elas aí para vocês, já lemos logo no início. Não precisamos repetir.
E como também o nosso tempo está findando, eu espero que com aí que nós trouxemos hoje, isso vocês possam passar a ver essa parábola com outros olhos e possa também passar a olhar para o Evangelho e todos os ensinamentos que ele traz, todas as orientações que ele traz, aí, todas as passagens do Evangelho, de uma outra forma. De uma forma mais profunda, mais superior, de um ponto de vista mais esclarecedor, vendo e entendendo que o Evangelho são orientações de vida para nós, de posturas, de condutas, de comportamento. Não é algo para que a gente só apenas escuta, ache bonito, acha maravilhoso e aplica isso aos outros. Portanto, o Evangelho é uma filosofia de vida, é uma conduta, é uma orientação para nós termos conduta, postura de vida, entendimento. Então, ele vem nos trazendo, esclarecendo a vida e todas uma série de circunstâncias, uma série de fatores para nós. E felizes são aqueles que vivem na conformidade dos ensinamentos que o Evangelho contém, porque esses estão tendo uma postura cristã. E os que possuem uma postura cristã se forra, escapa de vários problemas, de várias angústias, de várias questões desequilibradoras, desarmonizadas. Eles podem evitar e se forrar de muitas circunstâncias que iriam trazer ali dor e sofrimento para si, ou para eles, para nós. Bem, a gente agradece aí aos participantes, a quem esteve conosco aí esta noite, agradecendo também aos amigos espirituais. E a live vai estar disponível nos nossos canais, nas redes sociais. E vamos encerrar numa prece de agradecimento. Vamos lá. Senhor da vida, Jesus, divino orientador e médico de todos nós, nos preparando para encerrarmos o estudo desta noite. Vimos, Senhor, vos agradecer pelo amparo, pela assistência amiga, pela presença das nossas irmãs, daqueles corações que estiveram conosco durante esse estudo, no plano físico e espiritual. Te agradecendo por esta oportunidade e vos pedindo uma vez mais reforçar em todos nós aqueles elementos e aquelas disposições que trazemos e que nos auxiliem na compreensão, no entendimento e nessa transformação moral, espiritual de que tanto carecemos. Nos pedimos, Senhor, abençoar os corações amigos, os nossos orientadores, mentores espirituais, os nossos anjos da guarda, e aqueles corações que jornadeiam conosco pela vida, nos processos de aprendizagem, aferição de valores e reajustes. Abençoe a cada um deles, nos abençoando a todos, e ser com todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Meninos e meninos, muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e uma boa semana aí, bons os próximos 15 dias e até o nosso próximo estudo.